Oi, sétimo ano. Hoje nós vamos falar qual é a importância do tratamento de água. É o capítulo 22 do livro de vocês, começa na página 206. A disponibilidade de água no nosso planeta. Cerca de 97,5% da água que existe no planeta Terra, ela é salgada. Não é adequada para o consumo, nem para utilização em outro tipo de procedimento. Apenas 2,5% de água ela é doce. Considerando toda a água doce em torno, 69% está na geleira, 30% nos reservatórios subterrâneos e apenas 1% nos rios, lagos e subterrâneos ou aquíferos, que são de mais fácil acesso para o consumo. Calcula-se que o Brasil concentra cerca de 12% da água doce no planeta. Entretanto, a distribuição dessa água é desigual em diversos estados brasileiros. Na região Nordeste tem aproximadamente 80% de água doce disponível, principalmente nos rios da bacia amazônica, porém concentrada apenas 5% da população brasileira. As regiões do Sudeste e do Centro-Oeste são povoadas por mais de 45% da população, mas concentra menos de 3% dos recursos hídricos do país. Aqui tem um mapinha para vocês, onde vocês podem exatamente analisar o que eu acabei de falar para vocês. De toda a água que o nosso planeta possui, 97,5% é de água salgada, e corresponde aos oceanos. 2,5% é de água doce. Desse pedacinho aqui de 2,5% é que a gente tem o das geleiras, das águas subterrâneas, rios, lagoas e aquíferos, o que é dividido a água no nosso planeta. Como é feito esse tratamento de água? Como que a água ela é tratada aqui no nosso país e no mundo? O processo de tratamento da água doce ela envolve diversas etapas e vários métodos para sua limpeza e descontaminação, que são realizados dentro de tanques específicos. A água que é retirada dos rios, lagos, aquíferos ou represas no seu estado natural é chamada de água bruta. Ela passa por uma série de reações químicas e físicas na estação de tratamento até se tornar potável para a sua distribuição à população. Potável, ou seja, para a gente poder consumir, ingerir ela. Fica armazenada em caixas d'água e chega a toda a residência, comércios, indústrias em demais locais por meio de cano e tubulações construídas nas nossas cidades. Quando essa estrutura ela se rompe ou fica muito velha, pode ocorrer vazamento e falta d'água, causando um transtorno inclusive para a nossa população. Aqui tem uma imagem exatamente de como é esse tratamento de água. Nós captamos elas de represas, aquíferos, rios, não importa de onde nós captamos ela. A adutora, ela recebe essa captação, esses aqui são todos os tonéis, onde ficam essas águas, elas vão passando. Aqui já começa o processo químico, onde entra o sulfato de alumínio, o cloro, e eles passam por uma turbina, para quê? Para fazer uma limpeza, para que possa ser tratada. Aqui entra num canal de água para ser filtrada e aqui entra o filtro. Nesse filtro é onde a gente tem cascalho, areia e carvão ativado. Até filtrar, para que passe até esse finalzinho aqui, entra no reservatório, do reservatório passa para a adutora e a adutora é que distribui para as casas, prédios, indústrias e comércio. Então eles passam por todos esses processos. Tem algumas empresas que têm processos maiores do que esses, mas esses são os básicos que a gente tem que passar, onde tem que passar pelo carvão ativado, tem que tratar, retirar micro-organismo ou coliforme fecal que possa estar nessa água. A gente também não tem como saber 100%, porque são micro-organismos e não são visíveis a olho nu. Muitas dessas represas as pessoas fazem xixi ou fazem cocô, pode ir até essa água, então por isso que ela tem que ser tratada e canalizada para a gente. Quais são as doenças que a gente pode adquirir com a contaminação dessa água, tá? Normalmente, nas etapas finais da desinfecção de água, das estações de tratamento, são perfeitas, são eficazes para remover os micro-organismos que causam as doenças. Porém, onde não há saneamento básico, as infecções podem ocorrer em virtude da contaminação dos recursos hídricos,
pelo despejo de esgoto não tratado. A maneira mais comum das pessoas se contaminarem com micro-organismos presentes na água é por meio da ingestão de água ou de alimentos levados ou de alimentos mal lavados ou preparados com alguma água infectada. Aqui é uma imagem de um menino onde ele está próximo a um córrego onde passa o esgoto. Então, ou seja, não basta ter uma água tratada se há um esgoto perto, que esse esgoto ele não tem um tratamento, ele cai direto em rios, represas, oceanos. Então ele retorna lá para aquele tratamento que a gente falou inicialmente e pode vir a contaminar a água. Uma das doenças que são causadoras de falta de saneamento básico e ingestão de água poluída é a diárdise. Ela é uma infecção que ela é dada no intestino delgado, provocada pelo protozoário da Giardia lambda. Ela é adquirida quando a pessoa ou o animal ingere cisto, que são micro-organismos, tá? Eles estão presentes em alimentos ou até em água contaminadas por fezes. A contaminação ela também acontece por falta de higiene, porque quando as mãos não são bem lavadas corretamente, pode levar à boca e aos alimentos o parasita que adquirimos ao entrar em contato com algo que está contaminado. Os sintomas da diárdise são dor abdominal, fezes, moles, aquosas, mau odor e além de muita náusea, ânsia de vômito. A prevenção é básica para todas, tá? Todas as doenças. É o saneamento básico. Pode ser realizada mediante ação simples, como lavar alimentos com água tratada, consumir somente água tratada ou filtrada ou fervida e ter hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos após usar o banheiro. Aqui tem a imagem exatamente do ciclo do que acontece com a diárdise. Aqui é uma água contaminada com fezes onde tem esse vermezinho, ele acaba ingerindo e entrando no nosso estômago. No nosso estômago é onde eles se recriam, se reproduzem e a pessoa vai lá, faz um cocô contaminado, contamina alguma flor, alguma verdura e a gente, se não lavar bem aquele alimento, a gente acaba ingerindo e volta o ciclo novamente dessa doença. A outra é a cólera, tá? É um tipo de diarreia grave, causada por uma bactéria. Víbrio, também transmitida por alimentos ou água contaminada, com fezes contendo parasita. Após ser ingerida, a bactéria se instala no intestino e começa a produzir uma toxina que afeta a célula intestinal, provocando uma enorme diarreia. Esse quadro pode causar rapidamente a desidratação e ser tratado como se fosse, e pode ser até fatal, tá? Essa doença acomete comunidades que sofrem com a falta de saneamento, com a falta de água e principalmente decorrentes de desastres naturais, enchentes, tempestades. A prevenção ela é feita com obras de saneamento, métodos de desinfecção da água, hábitos de higiene, como simplesmente não defecar em locais inadequados, não depositar esgoto em tratamentos de recursos hídricos, lavar as mãos após ir ao banheiro, antes das refeições e higienizar os alimentos. Aí vocês devem falar assim comigo, mas espera aí, quem vai defecar na água? A gente aqui, nós possuímos um banheiro, onde nós temos onde defecar, onde passa pelo esgoto, esse esgoto é tratado pelo saneamento básico, vai até os dutos para depois ser despejado num local que possa ser limpo, perfeito. Mas existem outros locais que as pessoas elas não têm esse saneamento e normalmente elas evacuam em rios ou em terrenos e deixam expostos aquilo. Aqui é uma imagem somente da bactéria. Outra é esquistossomose, quase que não saiu, conhecida como a barriga d'água ou doença do caramujo, tá? Ela é causada pela verme esquistossoma, que vive em águas contaminadas por fezes humanas. A forma de contaminação é pela entrada do verme na pele, a pessoa se banha em águas contaminadas, ao defecar próximo aos rios e lagos, o ser humano doente ele libera os óvulos do parasita, as quais eles eclodem, eles explodem,
na água e liberam essas larvas. Essas larvas, elas nadam de encontro ao caramujo e dentro desse organismo do caramujo, essas larvas se desenvolvem até que ficam prontas para sair e voltar para a água. Quando uma pessoa entra em contato com essa água contaminada, as larvas do verme, eles entram através da pele, reiniciando o ciclo. Por essa razão, antes da gente se banhar em rios e lagos, é importante verificar se não há caramujo e se o ambiente não está contaminado por fezes ou até mesmo esgoto. Os primeiros sintomas dessa doença são a coceira no local por onde os vermes entram, febre, tosse, diarreia e vômito. Depois de alguns meses, esses sintomas podem ser mais graves, ocorrendo um aumento do volume do fígado e do baço, provocando um inchaço na barriga, um inchaço abdominal. Por isso que já é conhecida como barriga d'água. Nessa imagem dá para vocês terem noção exatamente do que eu estou falando para vocês, aonde a pessoa defecou exatamente próximo ao rio, esses ovos de uma pessoa já contaminada, tá, gente? Ela já contaminada. Os ovozinhos, eles explodem, eles eclodem, viram em larvas. Essas larvas, elas vão até o caramujo. Aqui elas se reproduzem, saem do caramujo e vão em direção até uma outra pessoa, até um outro hospedeiro, tá? Esse hospedeiro pode ser uma criança, um homem, mulher, independe, tá? A outra doença é a hepatite A e a hepatite E. A hepatite A é causada por um vírus, que ele é transmitido via oral fecal de uma pessoa infectada para outra, ou por meio de água, ou alimentos contaminados. Essa infecção afeta principalmente pessoas que vivem em locais cujo saneamento é precário e não existe. Quanto aos sintomas, poucas pessoas apresentam febre, cansaço, dores musculares, mal-estar, náusea, vômito, um amarelamento na pele e nos olhos, tá? Entre as medidas de prevenção estão a vacina, o saneamento básico, a higiene das mãos, comer frutos do mar crus ou mal cozidos e não comer, né? E beber apenas água colorada ou fervida. A hepatite E é causada por um vírus que causa inflamação grave, causa uma inflamação grave no fígado. A transmissão ocorre de maneira fecal oral, tá? Ou seja, fezes via oral, pela ingestão de água dos alimentos contaminados. Diferente da hepatite A, a transmissão do vírus da hepatite E de pessoa para pessoa é muito rara. A prevenção é a mesma da hepatite A, tá? Saneamento básico, lavar os alimentos, não comer comidas cruas. Outra doença é a poliomielite. É uma infecção também causada por vírus. Os sintomas quase não se manifestam, mas quando o vírus eles atingem o sistema nervoso, eles podem provocar paralisia dos membros inferiores, das pernas, pés. A transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva, água ou alimentos contaminados com fezes. É frequente em lugares onde as condições de saneamento básico são precárias e onde não há hábitos de higiene. A prevenção ela pode ser feita com a vacina, além das mesmas medidas que nós vemos falando de todas as doenças, né? O saneamento básico, limpar os alimentos, lavar os alimentos corretamente. E aqui a imagem de uma criancinha se vacinando, que é o principal prevenção que a gente tem contra a poliomielite também, tá? Então, nesse capítulo eu falei para vocês do tratamento da água, como a água ela é tratada, como é essa disponibilidade de água no nosso planeta Terra, quais são as doenças, como é a prevenção, o que a gente deve fazer para que a gente não passe a ingerir essa água contaminada. Vocês tenham uma ótima semana, não deixem de fazer os exercícios da apostila e qualquer dúvida, deixem nos comentários.